A paz do Senhor, meus amados irmãos. Bem-vindo a mais um estudo bíblico. Antes de mais nada, eu gostaria de sempre salientar para vocês que esse estudo bíblico começou lá no livro de Mateus e vocês podem acessar a esse conteúdo indo no perfil do canal, vão lá na aba playlist em Estudo Bíblico Mateus e Estudo Bíblico Marcos para que vocês tenham acesso aos demais vídeos de estudo bíblico. Amém? Deus abençoe a todos e vamos para o vídeo. A paz do Senhor, meus amados irmãos, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um estudo bíblico. Vamos orar? Senhor, meu Deus, meu Pai, Criador dos céus e da terra, muito obrigada, Senhor, por esses momentos. Senhor, abra nossos olhos e ouvidos espirituais para que possamos verdadeiramente ler e compreender sua mensagem. Ô Senhor, dá-nos da sua sabedoria, dá-nos saúde, discernimento, Senhor. Leva-nos pelos seus caminhos, guia nossos passos, abençoa nossos familiares, Senhor, e que esses momentos e tudo na nossa vida seja para honrar, glorificar o teu santo nome. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, amados? No vídeo de hoje, veremos Marcos, capítulo 14, dos versículos de 12 a 16. Falaremos sobre a última Páscoa, a Santa Ceia, né? Esse tema ele é dividido dos versículos de 12 a 26, mas eu achei melhor dividi-lo em duas partes. Então, hoje veremos a primeira parte, que são dos versículos de 12 a 16. Amém? Deixo para vocês como indicação aqui no canal o estudo bíblico no livro de Mateus, no capítulo 26, dos versículos de 17 a 30. E uma vez que ainda não chegamos, deixo como indicação uma leitura complementar, o livro de Lucas, no capítulo 22, dos versículos de 7 a 23. Também deixo para vocês como indicação 1 Coríntios, capítulo 11, dos versículos de 23 a 29. Amém, amados? Então vamos lá. Marcos, capítulo 14, versículo 12, diz assim: E, no primeiro dia da festa dos pães asmos, quando sacrificavam a Páscoa, disseram-lhe os discípulos: Aonde queres que vamos fazer os preparativos para comer a Páscoa? Lá em Lucas, capítulo 22, versículo 7, vai dizer assim: Chegou, porém, o dia da festa dos pães asmos, em que importava sacrificar a Páscoa, né? Em outras traduções, como a Nova Tradução na linguagem de hoje, vai falar que é a festa dos pães sem fermento, né? Pães asmos, sem fermento. E então, chegando a esse dia, né, o primeiro dia dessa festa, uma comemoração judaica, né? Eles perguntaram ao Senhor Jesus aonde que ele queria que eles fossem fazer os preparativos, né, para comer a Páscoa, né, esse sacrifício, que eles sacrificavam a Páscoa, né, e perguntaram ao Senhor Jesus onde, né, aonde era para fazer, né, os preparativos para essa festividade, certo? Versículo 13. E enviou 2 dos seus discípulos e disse-lhes: Ide à cidade, e um homem que leva um cântaro de água vos encontrará. Segui-o. Né? Então, nosso Senhor Jesus enviou, né, a resposta dele àquele questionamento, onde eles fariam a comemoração, né, essa festividade. O Senhor Jesus enviou 2 discípulos dele para a cidade e falou exatamente o que eles iriam encontrar. Eles iam encontrar um homem, né, carregando um cântaro de água, né, uma vasilha com água, certo? E encontraria esse homem, e era para eles seguir a esse homem, né? Aqui mostra a onisciência do nosso Senhor Jesus, né? Ele sabia o que iria acontecer, o que eles encontrariam, né? A partir desse testemunho, por assim dizer, né? Do fato de o Senhor Jesus mandar eles irem e verem exatamente que isso se realizou, que isso aconteceu, era como um sinal para eles testemunharem o poder do nosso Senhor Jesus, que ele era o quê? Onisciente do que o que estaria para acontecer. E o homem que leva um cântaro de água vos encontrará. Seguiu, versículo 14. E onde quer que entrar, dizei ao Senhor da casa: O mestre diz: Onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos, né? Então, aonde quer
que entrar, dizer o senhor da casa. Então, eles seriam guiados exatamente para a casa em que eles iam, né, comemorar, comer, né, a Páscoa. E para perguntar ao homem daquela casa, né, o senhor da casa, o dono daquela casa, que o mestre, com o M maiúsculo, né, o nosso Senhor Jesus, pergunta, né, diz: onde está o aposento que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Versículo 15. E ele vos mostrará um grande cenáculo mobilado e preparado, né? Mobiliado, mas aqui está escrito mobilado. E preparado, preparai-a ali. E saindo seus discípulos foram à cidade e acharam como lhes tinha dito e prepararam a Páscoa, né, amados? Então, ao saírem dali, né, eles acharam exatamente de acordo com o que o Senhor Jesus tinha dito. O Senhor Jesus disse: vai à cidade, vocês vão encontrar um homem com um cântaro de água, segue ele, entre na casa, fale com o senhor da casa. O mestre pergunta onde é o aposento que ele vai comer, né, a Páscoa. E exatamente, né, foi a sequência de fatos de acordo com o nosso Senhor Jesus falou, né? Então, aqueles dois discípulos testemunharam a realização daquilo que o Senhor Jesus estava ordenando. Amados, eu vou encerrar por aqui, né? Vamos continuar no próximo estudo até o versículo 26, deixando algo assim bem básico, que eu não gostaria de entrar nisso nesse momento, né? A festividade, a Páscoa dos judeus, se eu não me engano, eu acho que eu tenho um vídeo aqui no canal falando sobre a Páscoa judaica e a Páscoa cristã. Ali eles estavam para comemorar a última, né, a última Páscoa do nosso Senhor Jesus, e comemorar, né, a Santa Ceia, né, a última Páscoa e a Santa Ceia, né, que o Senhor Jesus instituiu para que seja realizada a Santa Ceia em memória do Senhor Jesus, certo? Então, a Páscoa judaica, qual foi a primeira Páscoa judaica? Foi a Páscoa em que o povo de Israel comemorou, né, quando o Senhor, nosso Deus, tirou o povo de Israel com as suas mãos fortes da escravidão do Egito. Então, como comemoração pelo aquele livramento, por assim dizer, do Senhor, nosso Deus, que tirou aquele povo, né, da escravidão do Egito, nós temos a Páscoa cristã, que nós comemoramos o quê? A ressurreição, né, do nosso Senhor Jesus. E ele também, assim como Deus libertou o povo de Israel da escravidão do Egito, né, uma escravidão física, que eles estavam o quê? Como escravos na terra do Egito, certo? O Senhor Jesus também nos tirou da escravidão, mas de uma escravidão muito pior, uma escravidão o quê? Espiritual. Então ele nos tirou da escravidão do pecado. Éramos escravos do pecado, né? E pela consequência do pecado é a morte, certo? Mas o nosso Senhor Jesus nos libertou através do seu sacrifício e da sua ressurreição. Então, a nossa Páscoa cristã, nós comemoramos a ressurreição do nosso Senhor Jesus, que nos libertou da escravidão do pecado. Então, foi uma libertação muito maior, né? Uma libertação espiritual. Hoje somos livres em Cristo Jesus. Amém? Falando basicamente, vamos continuar no próximo vídeo, certo? E veremos os versículos de 17 a 26. Amém, amados? Vamos orar novamente para encerrar. Como eu sempre falo para vocês, antes de ler a Bíblia, sempre ore a Deus pedindo que Ele abra nossos olhos, ouvidos espirituais, que nos dê compreensão daquilo que vamos ler, né? Discernimento, sabedoria e revelação da sua palavra, para Ele revelar a nós aquilo que foi escondido do mundo, né? Amém? E também vamos orar no final, né, para agradecer por esse alimento espiritual que nós acabamos, né, de receber. E eu sempre falo, meditem nesses versículos novamente, se aprofundem mais, leiam os próximos versículos, para o quê? Para cada vez você se alimentar mais e você tem que digerir. Não adianta só
receber, você tem que digerir. Como assim? Você tem que entender com os seus próprios, né, com o seu próprio mente, seu próprio coração. Deus revela a palavra, o Espírito Santo nos ensina a palavra, certo? Então, nós devemos buscar mais e mais. Não, mas por que isso? Por que aquilo? Quando foi escrito? Onde foi escrito? Foi escrito para quem? E aí, nisso, você vai digerindo esse alimento para o quê? Para esse alimento verdadeiramente o quê? Ele passar, né, para todo o seu corpo, que você vai digerir todos os nutrientes da palavra, né? Que nada que entre em você saia sem você absorver aquilo. A palavra, a palavra de Deus diz o quê? Chegará um momento que ninguém precisará falar, vá conhecer o Senhor, pois todos conhecerão. E a palavra de Deus estará escrita o quê? Nos seus corações, nos nossos corações, amém? Então vamos cada dia mais não absorver, perdão, digerir a palavra de Deus para que nós possamos verdadeiramente ter a palavra de Deus escrita nos nossos corações. Amém? Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, Criador dos céus e da terra, muito obrigada, Senhor, por esse alimento que acabamos de receber. Dá-nos, Senhor, cada dia mais o discernimento, a sabedoria. Revela-nos, Senhor, a tua vontade cada dia mais e que seja tudo para honrar, glorificar o teu santo nome. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. A paz, irmãos.